TemaCast. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho, para fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira, para tudo se acabar na quarta-feira. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. A minha felicidade está sonhando nos olhos da minha namorada. É como esta noite, passando, em busca da madrugada. Fala embaixo, por favor, para que ela acorde alegre com o dia, oferecendo beijos de amor. Felicidade é como a pluma. Muito bem, meus amigos, embalados por essa bela poesia de Vinícius de Moraes, está começando mais um TemaCast. Aqui é Francisco Seixas e participarão deste episódio Igor Alcântara. Oi, pessoal. Quando penso nesse tema, me vem sempre uma frase do John Lennon que diz que a felicidade é como uma arma fumegante. E o psicólogo Leandro Unzueta. Tudo bem, galera? Felicidade é um tema bem importante pra gente trabalhar aqui hoje. E aí, citando, né, o poeta, isso me lembra a música que diz: tristeza não tem fim, felicidade sim. Caramba, bom, alguém pode perguntar, e cadê a Larissa Abreu? Bom, a Larissa Abreu, infelizmente, por problemas pessoais, não vai participar desse episódio, mas estará na leitura de e-mails. Este é o TemaCast número 9 e o assunto escolhido para hoje falará sobre algo que todos buscam a cada minuto, a cada dia, durante a vida inteira. Vamos falar de felicidade, mas não deixem de ouvir o bloco de e-mails, comentários e recadinhos logo na sequência. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. Existem 3 questões principais em relação a este tema. O primeiro é: o que é a felicidade? O segundo, é possível ser feliz? E por fim, como ser feliz? Cada pessoa tem o seu conceito sobre o que é felicidade e sobre o que precisa para ser feliz. E essa é uma preocupação que existe desde que a humanidade começou a refletir sobre ela mesma. Nós não vamos nos ater às nossas opiniões pessoais, mas trazer o que grandes filósofos e religiões dizem a respeito desse tema que tantos desejam, mas que tão poucos a conhecem. E só um breve comentário, aqui a gente não quer ditar nenhuma regra, nem ensinar ninguém a ser feliz, aqui não é um episódio de autoajuda. A gente vai discutir outras questões em relação a esse tema da felicidade. Bom, então vamos começar do começo, né? Vamos falar da etimologia da felicidade, da palavra felicidade. Bom, em grego, felicidade se diz eudaimonia, palavra que é composta pelo prefixo eu, que significa bom, e de daimon, que significa demônio, que para os gregos é uma espécie de semideus ou de gênio que acompanhava os seres humanos. Ser feliz era dispor de um bom demônio, que estava relacionado à sorte de cada um. Quem tivesse um mau demônio estava lascado, era fatalmente infeliz. No latim, felicidade deriva de felicitas, que por sua vez é a variação de felix, que significa fértil, o que dá frutos. Essa palavra começou a ser usada em Roma no sentido figurado para designar algo favorável, depois como algo bom, alegre, até que ganhou o sentido atual. E em inglês tem a origem da palavra, no inglês e alemão é bem parecida, né? Na língua inglesa, a palavra felicidade deriva de uma palavra lá da Idade Média que não é utilizada mais, que é happy, H-A-P, que quer dizer sorte ou chance de alguma coisa acontecer. Essa palavra é usada ainda hoje como sufixo de algumas outras, como por exemplo perhaps, né? Que é talvez, que é mais ou menos como se fosse talvez aconteça, tem a ver com chance. E a palavra felicidade em inglês, né, happiness, além desse
que significa sorte ou chance, tem o sufixo ness, que significa qualidade ou estado. Então, felicidade em inglês é algo como se fosse a qualidade ou a presença de sorte. E aí a gente vai ver que isso tem bastante relação com o que os gregos achavam sobre a felicidade. Já no alemão, né, que o alemão e o inglês eles têm a mesma origem, né, tem a mesma raiz linguística, a palavra usada para sorte é Glück, que deriva de luck, que inclusive no inglês e no alemão mais arcaico quer dizer sorte. Quer dizer, a origem da palavra felicidade nessas duas línguas ela tem uma origem muito próxima, que também não é muito distante da origem em latim. Bom, mas por falar nisso, vamos dar uma passadinha lá, falando a respeito da felicidade, segundo os pré-socráticos. Pela análise da palavra felicidade na Grécia Antiga, sabe-se bastante sobre o que eles pensavam a respeito deste mundo. Para os gregos, a felicidade era algo concedido pelos deuses para os homens. Bom, se é concedido, né, é uma coisa que também pode ser retirada. Os principais filósofos gregos mais antigos achavam que a felicidade era uma medida da sorte de uma pessoa, desde seu nascimento até a sua morte. Não se podia dizer que uma pessoa era feliz antes que ela morresse, ou seja, a pessoa tinha que viver toda a vida e depois que ela morria, alguém dizia assim, viveu felicidade durante a sua existência, ou então não, essa pessoa foi infeliz. Acreditava-se que o homem deveria aceitar a sorte que os deuses lhe deram e viver bem com isso. Quando uma pessoa não conseguia digerir isso e buscava mais do que lhe foi dado, ele era punido pelos deuses e toda a sua sorte era retirada. Várias tragédias gregas dão exemplos disso. Por exemplo, em Édipo Rei, de Sófocles. Uma coisa que vale a pena comentar a respeito, né, das tragédias gregas é que eles trabalham muito essa ideia do destino, né? O próprio conto do Édipo, ele deixa isso muito claro, né? Então quando a criança nasce, né, ela é levada para um oráculo, então iria dizer o futuro dela, né? Ou melhor, o destino, né? O que ela estava destinada a fazer. E aí, a graça toda do conto vem no sentido que, por tentar ir contra o destino, é que ele acaba acontecendo, né? Então seria uma coisa inevitável, né? Por mais que você tentasse, você não conseguiria lutar contra o destino. Mas em outras palavras, para ser feliz da vida, os gregos achavam que a pessoa precisava, acima de tudo, ter autocontrole. Que era mais ou menos assim, aceitar o que a vida lhe dava. Quando você perdia o autocontrole, você estava afadado a desejar aquilo que você não tinha direito e que isso te levava a sofrimento. Não é à toa que na entrada do templo de Apolo, em Delfos, havia 2 inscrições. Uma delas era assim, conheça-te a ti mesmo, e a outra era, nada em excesso. Bom, mas voltando lá ao conceito grego de que a sorte é ter ao seu lado um bom demônio, no início eles consideravam que era mais comum nascer com um mau demônio do que com o bom. Essa visão pessimista pode ser vista, por exemplo, em antigos ditados gregos, que eu posso dar um exemplo aqui, que dizia assim, a melhor de todas as coisas é não nascer. Então, a gente vê que o pessoal meio que jogava pesado. A pessoa nasceu de mau demônio, né? Ou seja, ela vai ter que conquistar o bom demônio, ela vai ter que conquistar a felicidade. E o pessimismo era tanto nessa época que havia quem dizia que era melhor nem nascer, né? Bom, e foi a filosofia que rompeu com essa visão pessimista e procurou estabelecer orientações para que o homem procurasse a felicidade. Demócrito de Abdera julgava que a felicidade era a medida do prazer e a proporção da vida. Para atingi-la, o homem precisava deixar de lado as ilusões e os desejos e alcançar a serenidade. A filosofia era o instrumento que possibilitava esse processo. Esse conceito grego, então, de felicidade, quer dizer, não conceito grego, mas esse conceito dos primeiros filósofos gregos, né, ali a gente está falando dos pré-socráticos, é de que quanto menos você deseja, menor a sua frustração. Por isso que é mais fácil você atingir esse estado de felicidade. Bom, e a gente vai ver que depois, no decorrer do episódio, que isso faz bastante sentido. O Sócrates deu novo rumo à compreensão da ideia de felicidade, postulando que ela não se relacionava apenas à satisfação dos desejos e necessidades materiais do corpo, né? Pois para ele, o homem não só era um corpo, mas principalmente alma. Assim, a felicidade era o bem da alma que só podia ser atingido por meio de uma condução virtuosa e justa. Para ele, Sócrates, sofrer uma injustiça era melhor do que praticá-la. E por isso, certo de estar sendo justo, não se intimidou nem diante da condenação à morte por um tribunal ateniense. Cercado pelos discípulos, ele bebeu a taça de cicuta, do veneno que lhe foi imposta, porque ele foi julgado e condenado, e ele parecia feliz a todos os que assistiam os seus últimos momentos. Entre os discípulos de Sócrates, Antístenes acrescentou um
toque pessoal à ideia de felicidade de seu mestre, considerando que o homem feliz é o homem autossuficiente. A ideia de autossuficiente, que em grego se diz autarquia, continuará diretamente vinculado à de felicidade nos 700 anos seguintes. Tem o primeiro historiador que a gente tem notícia que muitas pessoas consideram como o pai da história, que é o Heródoto. No primeiro livro dele, logo no começo, ele narra um diálogo, um suposto diálogo que aconteceu entre o Solon, que a gente até... se o ouvinte vai lembrar, a gente estuda nas aulas de história, né? Que era um legislador ateniense, e Croesus, que era o rei de Lídia. E aí o diálogo que eles têm a respeito da felicidade. E esse rei pergunta para o Solon quem que na Terra, né, assim, que ele conheceu durante a vida, Solon considerava que foi o homem mais feliz. O rei falou aquilo depois de mostrar toda a riqueza que ele tinha, todos os bens, porque ele considerava que ele era a pessoa mais feliz. Aí o Solon falou, não, a pessoa mais feliz que eu conheço foi o Telos de Atena. Aí falando, porque seus pais o deram tudo o que ele precisava, depois ele teve filhos bonitos e bons com saúde, e ele viveu para ver os seus netos e essas crianças crescerem, e no final ele teve um fim glorioso, porque ele foi pra guerra e morreu como um herói e tal, então ele foi a pessoa mais feliz que eu conheço. Aí o rei ficou meio assim e tal, mas quem foi o segundo? Achando, pelo menos segundo lugar eu devo ganhar nesse ranking aí. Aí ele citou outros dois irmãos, o Cleobes e o Biton, e uma história muito mais ou menos parecida, que eles tinham tudo mais ou menos o que eles precisavam durante a vida e tiveram uma morte digna, e eram pessoas que eram admiradas no seu meio de convívio ali. Aí o rei já decepcionado falou, mas eu achava que eu que era, né? Aí o Solon falou, olha, eu sei que você é muito rico, você é rei de um monte de gente e tal, mas em relação à sua felicidade eu não posso te dar a resposta quanto a isso, enquanto eu não conhecer a sua vida inteira e saber como é que ela terminou. Porque você tem grande riqueza hoje, mas pode ser que amanhã você não tenha mais, pode ser que aconteça alguma coisa, sua sorte muda e você perca. Então eu só posso te dizer se você teve uma vida feliz depois que você morrer, porque na verdade só aquele que morreu, que está ali descansando, que não pode ser mais afetado pela fúria dos deuses ou pela vontade dos deuses, né? Que então aí a gente pode definir a felicidade. E o que é exatamente essa visão que a gente está falando dos gregos, de que a felicidade não é uma medida momentânea, é uma medida de todo o processo da vida, né? Você teve não existe o conceito para os gregos pré-socráticos de que eu estou feliz ou eu sou feliz. Uhum. O conceito é tive uma vida feliz. Some need gold and some need diamond rings, or a drug to take away the pain that a living brings. Aí a gente sabe que também teve um filósofo chamado Platão, que foi discípulo de Sócrates, e ele dizia assim, que o mundo material, aquele que percebemos pelos 5 sentidos, é enganoso. Nele tudo é instável e por meio dele não pode haver felicidade. Por isso, o caminho da felicidade é o do abandono das ilusões dos sentidos em direção ao mundo das ideias, até alcançar o conhecimento supremo da realidade, correspondente à ideia do bem. Então, Platão propunha 2 práticas. Uma delas era ginástica, ou seja, atividade física por meio da qual a pessoa dominaria as inclinações negativas do corpo. Talvez naquela época Platão, sem saber dos conhecimentos científicos, que não existiam tantos na época, ele não soubesse que realmente uma pessoa ela atinge uma sensação de prazer ao praticar a atividade física, porque aumenta o nível de endorfina, a pessoa tem aquela sensação de prazer, de bem-estar e tal. Então ele se baseava primeiro na ginástica e a segundo na dialética, que era o método de dialogar, né, que foi praticado pelo seu mestre Sócrates, pelo qual se ascenderia progressivamente do mundo sensível que ele considerava verdadeiro, onde se encontravam as ideias perfeitas e que corresponde ao máximo grau de conhecimento à realidade verdadeira. Por meio dessas práticas, especialmente a segunda, a dialética, a alma humana penetraria o mundo inteligível, conhecido como mundo das ideias, e se elevaria sucessivamente mediante
mediante a contemplação das ideias perfeitas, até atingir a ideia suprema, que é a ideia do bem. Essa supremacia deve-se a que, para Platão, o bem é a causa de todas as coisas justas e belas que existem, incluindo as outras ideias perfeitas como justiça, beleza e coragem. Sem o bem não há nenhuma delas, inclusive a ideia perfeita de felicidade. Em resumo, podemos dizer que para Platão a felicidade é o resultado final de uma vida dedicada a um conhecimento progressivo até se atingir a ideia do bem, o que poderia ser sintetizado numa formulazinha que é assim: conhecimento é igual a bondade, que é igual a felicidade. Teve um discípulo de Platão, muito famoso, Aristóteles, né, que a ideia dele era muito, muito semelhante à de Platão. Ele achava que a felicidade deveria ser a meta de vida. Tem um conceito em filosofia que a gente chama que é o sumo bem, que eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque senão a gente falaria horas sobre isso, mas que é basicamente qual que é o bem supremo, né? E para ele era a felicidade. Então, buscar a felicidade para Aristóteles era a meta de vida humana. E aí você pensa, mas vocês estão entrando em contradição, porque vocês falaram antes que para os gregos você não deveria almejar nada que não estivesse já determinado pelo seu destino, né? Mas aqui a gente está falando de um outro período da filosofia, a gente está falando do período dos filósofos após aquela visão socrática. Então aqui a visão muda um pouco e a gente tem Aristóteles que ele pega essa ideia de Platão e ele expande um pouquinho ali. Então ele acha que, por exemplo, atitudes amigáveis e de boa vontade que você oferta uma pessoa sem o objetivo de querer algo em troca vai favorecer a nossa própria eudemônia, né? A nossa própria aquele bom demônio, a nossa própria sorte, a nossa própria felicidade. Então, esse sentimento, essa visão do Aristóteles em relação à felicidade está mais a ver a uma virtude, o que você faz da sua vida, do que algo pré-determinado pelos deuses, né? E aí ele fala que você tem que encontrar um equilíbrio entre dois extremos para você alcançar a felicidade. Então esses dois extremos poderiam ser, por exemplo, o excesso e a falta, né? Você não tem tudo, mas também não é você não é aquela pessoa que não tem nada. Você não tem tudo que você não pode mais almejar, você não tem nada a almejar e nem você não tem nada que você não tem nem o que se manter. Ou o equilíbrio, por exemplo, entre a imprudência e a coragem também. Às vezes a coragem é importante, mas a coragem demais pode te levar à morte se você não tiver a prudência. Então ele tem essa visão de que o equilíbrio é a chave para você chegar à felicidade junto com uma atitude positiva. Someone told me that you have to choose what you win or lose. You can't have everything. Don't you take chances, you might feel the pain. Don't you... Uma das coisas que eu acho interessante pensar os gregos são como eles são otimistas, né? Otimistas no sentido que eles acreditam que a felicidade é possível. Hoje, muitos pensadores contemporâneos já começam a ver ou ter uma visão mais pessimista, né? De que ela, então, não seria possível. Uma coisa importante: essa relação que os gregos fazem da virtude com a felicidade é uma coisa que depois Kant vai criticar, né? Ele vai dizer que muitas vezes você ser virtuoso não vai te proporcionar algumas satisfações, alguns prazeres, né? Então, por exemplo, a pessoa que muitas vezes ela é justa, ela acaba por deixar um ganho pessoal para ser justa, né? Sim, o pagamento do justo é simplesmente ser justo. Exatamente. Então, eu acho que esse aí é um ponto muito interessante de se pensar a felicidade relacionado com as virtudes, né? E aí a gente poder fazer um contraponto com a felicidade que se pensa hoje, né? Então hoje muitas vezes se pensa em ser feliz e para isso se abandona essas virtudes. Estamos falando de Aristóteles, né? Então, só por outro lado, a partir de uma série de raciocínios que tem como base o fato de o homem ser um animal racional, ele, né, o Aristóteles, que foi discípulo de Platão, concluiu que a maior virtude da nossa alma racional é o exercício do pensamento, pelo que, segundo ele, a felicidade chega a se identificar com a atividade pensante do filósofo, a qual, inclusive,
aproxima o ser humano da divindade. Sem perder de vista a aplicação prática de suas ideias, ele considera a política como uma extensão da ética e, nesse sentido, para ele também é uma função do Estado criar condições para o cidadão ser feliz. O Estado que o filósofo tinha em mente, porém, era a polis grega, que naquele momento estava deixando de existir com o surgimento do Império de Alexandre o Grande. Bom, depois de Alexandre, no mundo grego ou helênico, desenvolveram-se 3 escolas filosóficas que vão se estender até o fim do Império Romano, que são as chamadas filosofias helenísticas. Todas elas, por caminhos diferentes, cada uma lá seguindo o seu caminho, chegam à conclusão de que, para ser feliz, o homem deve ser não só autossuficiente, mas desenvolver uma atitude de indiferença, de impassividade em relação a tudo a seu redor. A felicidade para eles era a apatia, palavra que naquela época não tinha um sentido patológico e negativo que tem hoje. Para eles a apatia estava mais relacionada a uma atitude de equilíbrio do que necessariamente a uma falta de atitude. Essas coisas aí, é interessante que eu sempre me interessei muito, eu gosto bastante desse estudo da filosofia, e muitos anos atrás, nos anos 90, eu tinha com uns amigos um grupo de estudo, a gente estudava bastante filosofia e tal, e é dessa época que eu escrevi meu primeiro livro, em 97, né, que o nome do livro é O Dia em que Deus Chorou, que é um romance filosófico, né, ele tem bastante de filosofia, muito inspirado em alguns filósofos que eu lia bastante na época, principalmente Nietzsche, Platão, um pouco de Locke, enfim, mas principalmente Nietzsche e Platão. E esse conceito de Platão em relação à felicidade, eu abordo ele no livro porque tem um determinado momento do livro que os dois personagens eles conversam, os dois personagens principais, sobre felicidade, e aí eles discutem, né, o que na verdade é a felicidade, né, o que esse conceito e como é que você consegue se aproximar da felicidade ou se distanciar. E de acordo com os personagens, eles chegam à conclusão de que, bom, se Platão acreditava que existe esse conceito, né, do mundo das ideias e o mundo das coisas, que é basicamente quase como um mundo material, e aqui só um parênteses, quando Platão fala do mundo das ideias, isso é um conceito um pouco mais complexo, mas tentando resumir muito brevemente, ele acreditava que tudo que a gente tem, né, tudo que a gente vê, que a gente toca, enfim, todas as coisas, elas têm uma espécie de um modelo nesse mundo das ideias, e que as coisas que a gente está vendo aqui, elas são basicamente cópias desse modelo, e que o que existe de verdade, o que é, digamos assim, eterno, é esse mundo das ideias. Então, por exemplo, se eu estou vendo uma cadeira, essa cadeira que eu estou vendo aqui, ela é apenas uma cópia. No mundo das ideias existe realmente como se fosse uma matriz desta cadeira. E aí no livro, aí, os personagens discutem que, enfim, não é uma ideia original do livro, é apenas eles estão abordando ideias filosóficas que vários pensadores já tiveram. Eles abordam, bom, então se eu deposito a minha felicidade em coisas que são desse mundo das coisas, desse mundo material, eu estou basicamente depositando, apostando as fichas da minha felicidade numa coisa que é efêmera, numa coisa que eu posso perder amanhã. Então, se a minha felicidade, por exemplo, é um carro ou alguma coisa assim, isso obviamente eles não discutem porque esse livro ele se passa no século XVII, a história, mas o que eles falam é que mais ou menos é o seguinte: olha, imagina que você tem uma formiga e essa formiga, ela consegue por algum motivo uma gota d'água e é a gota d'água dela, e ela fica admirando aquela gota d'água porque ela é linda e ela reflete e ela é grande, e aquilo torna a formiga feliz e torna-se o objetivo de vida daquela formiga. Só que a gente que está vendo daqui, a gente sabe que aquela gota ela pode evaporar, enfim, ela pode acontecer várias coisas, e aquela formiga ela vai perder aquele estado de felicidade porque ela perdeu aquele bem. Então, às vezes, você deposita a felicidade em tanta coisa que pode ser, por exemplo, um amor de uma outra pessoa que às vezes nem é correspondido a um bem material, ou uma carreira, alguma coisa. Isso é tão efêmero que você está sempre nessa angústia de conseguir mais para tentar preencher esse vazio que você tem. Então, são alguns conceitos interessantes que eu discuto nesse livro, O Dia em que Deus Chorou, e esse conceito entre moral e felicidade, na verdade, foi o que me inspirou a escrever esse livro, que só um parênteses, não é um livro religioso e tal, mas eu não vou falar o porquê do título, senão eu vou dar spoiler da minha própria obra.
Entre os filósofos do mundo helênico, pode-se citar Epicuro, que é um cara que viveu lá entre 341 e 271 a.C., para deixar claro que essa ideia de apatia não significa abdicar ao prazer. O prazer era essencial à felicidade para Epicuro, cuja filosofia também é conhecida pelo nome de hedonismo, que em grego hedone quer dizer prazer. Mas ele deixa claro, numa carta a um discípulo, que não se refere ao prazer dos dissolutos e dos crápulas, e sim ao da impassibilidade que liberta de desejos e necessidades. Para o filósofo indiano Mahavira, a não violência era um importante aliado para atingir a felicidade plena. Já os filósofos chineses também pesquisaram sobre a felicidade. Para Lao Tse, a felicidade poderia ser atingida tendo como modelo a natureza. Já Confúcio acredita na felicidade devido à harmonia entre as pessoas. Essa, como a gente já comentou, né, essa visão hedonista da felicidade, ela, por séculos, ela persistiu como um conceito na filosofia, e a gente hoje pode ter uma visão um pouco errada, como se fosse uma coisa negativa, mas é porque a gente tem aí séculos de catolicismo pregando que o prazer é pecado e o sofrimento é virtude. E eu não estou julgando se isso é certo ou errado, é só uma constatação. Mas ele acreditava, né, que os hedonistas e os epicuristas eles acreditavam que o objetivo da vida do homem era a busca da felicidade pelo prazer, como você comentou. E aí, já bem diferente dos primeiros filósofos que a gente falou, ele achava que os deuses não tinham nada a ver com a nossa felicidade. Como eu falei, foi acusado de ser depravado, de incentivar as pessoas a prevaricação e tal, mas se você conhecer melhor o pensamento dele, você vai ver que não é bem isso o que ele queria dizer. O pessoal sempre acaba interpretando pelo lado que lhe convém, né? Pelo lado mais maldoso, vamos dizer assim. Exatamente. E aí ele faz uma comparação, explicando a felicidade, sobre o desprazer. Para ele, o desprazer é o sofrimento, é uma perturbação física e mental. E aí, baseado nisso, ele define que o prazer é simplesmente o oposto disso, né? É a falta de dor. E aí, quando a gente fala dor, não é necessariamente dor física, pode também ser uma dor espiritual, uma dor sentimental. E aí ele fala que uma frase dele, né, que devemos considerar que o prazer físico deve ser comedido, porque ele pode causar dores. Então, quando você tem prazer, mas um prazer até um determinado limite, você aumenta a sua chance de chegar a esse estado de felicidade. Ele falou que o prazer também ele se caracteriza como um estado de bem-estar com a vida, onde você não tem necessidade de nada, né? Quando você está nesse estado onde olha, eu tenho tudo o que eu preciso, a busca pela felicidade, ela não tem sentido. Quando a necessidade volta a surgir, porque de repente você perdeu alguma coisa, ou você de repente ganhou novas ambições, aí você sente de novo essa necessidade de felicidade, e aí você entra num estado de desprazer. Então, é aquela história de que eu nunca estou satisfeito, eu tenho um determinado objetivo, e eu alcancei aquele objetivo, você fica um tempo ali nesse estado de sensação de plenitude, né, de prazer e felicidade, mas depois você quer mais, e aí você busca mais coisas. Então a felicidade para ele é mais um movimento em relação a uma melhora, seja ela financeira, seja de qualquer fator, mas um movimento numa melhora em relação à nossa sensação de prazer. Então a estagnação, ela pode te dar uma sensação de felicidade, mas é temporária. Aí chegou uma hora que o mundo helênico chega ao fim e acontece o advento da Idade Média. Aí a felicidade desapareceu do horizonte da filosofia. Estando relacionada à vida do homem neste mundo, ela não interessou aos filósofos cristãos como Agostinho de Hipona, Anselmo de Canterbury ou Tomás de Aquino, que eram todos santos da Igreja Católica. Para a filosofia cristã, mais do que a felicidade, o que conta é a salvação da alma. Ou seja, aí começa os filósofos ligados à religião, começa já a história de que, olha, tu não precisa ser feliz, a felicidade é você salvar a tua alma. O São Tomás de Aquino, por exemplo, ele tentava adaptar a filosofia do Aristóteles com os ensinamentos cristãos, né? Ele dizia que no mundo, todo mundo tem um propósito, nada é à toa.
e, na verdade, todas as coisas, de uma pedra na margem de um rio, ou até mesmo nós, seres humanos. E o nosso objetivo, segundo ele, é alcançar a felicidade, que era o que a gente viu que Aristóteles falava. A diferença aqui é que, para ele, a felicidade ela só pode ser alcançada por meio da salvação da alma. E a isso a gente volta, a gente lembra lá do Sermão da Montanha, né, onde Jesus falou aquelas bem-aventuranças, que, inclusive, aqui só um parênteses, parece muito com um sermão que o Buda fez anos antes, muito parecido. E se você pegar, dependendo da tradução que você pegar das bem-aventuranças, se você trocar a palavra bem-aventurados por felizes, você vê que tem muito a ver com esse conceito do São Tomás de Aquino, né? Que o São Tomás de Aquino basicamente pegou isso mais a filosofia de Aristóteles na sua filosofia. Se a gente pegar, por exemplo, quando fala felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu, felizes os aflitos, porque serão consolados, felizes os mansos, porque possuirão a terra, etc, etc. Tudo isso aqui está falando de uma condição de humildade que vai te levar à salvação da alma. Então, para São Tomás de Aquino, como não é de se estranhar, a felicidade tem a ver com o conceito de religiosidade. Bom, então o que acontece, gente? Aí chega esses filósofos religiosos e colocam o tema felicidade nessa base, né? Dizendo que a felicidade não é tão importante, o que vale é salvar a própria alma e tal. E os filósofos voltaram a se debruçar sobre o tema na Idade Moderna. John Locke e Leibniz, na virada dos séculos 17 e 18, identificaram a felicidade como um prazer duradouro. Algumas décadas depois, o filósofo iluminista Immanuel Kant, na obra Crítica da Razão Prática, definiu a felicidade como a condição do ser racional no mundo para quem, ao longo da vida, tudo acontece de acordo com o seu desejo e vontade. Falando um pouco do Locke e do Leibniz, eles têm visões, na verdade, né, o John Locke e o Leibniz bem diferente. O Leibniz é ao lado do Descartes, do Spinoza, eles são da corrente do racionalismo. Então eles acreditam que você, através do uso da lógica e da razão, você consegue chegar à verdade. Já o John Locke, ele é do empirismo. Ele acha que não, que isso não é uma forma de você chegar à verdade. Para você chegar à verdade, você precisa do experimento, né? A verdade precisa ser alcançada através da experiência e através da percepção dos sentidos, porque a lógica ela é traiçoeira e pode te levar a uma conclusão falsa. No que diz respeito à felicidade, eles têm ideias muito parecidas. E o conceito que eles têm é muito parecido também com aqueles filósofos pré-socráticos, alguns que a gente comentou aqui, né? Que a felicidade ela é um prazer que deve ser desfrutado, ele é desfrutado durante um período mais longo. Então é meio que uma mistura do que os pré-socráticos acreditavam com o que os hedonistas acreditavam dessa questão da felicidade está relacionada ao prazer. Sobre a felicidade, né, como o Locke ele não aceitava a ideia do inatismo que o Platão falava, né, ele não achava que as pessoas e o natismo, só explicando aqui, é um conceito de que você nasce com determinados conceitos, determinadas verdades já de berço, né? Você já nascia com alguma coisa. Ele era o filósofo que defendia aquela ideia da tábua rasa. Você nasce zerado e tudo que você adquire é através da experiência que você tem durante a vida. E ele acha que isso, inclusive, é o conceito de felicidade, o conceito da necessidade de ser feliz. Ele acha que, por exemplo, a criança ela não nasce com essa ideia de que eu preciso ser feliz, isso é óbvio, o objetivo da minha vida é ser feliz. Assim como a criança não nasce com várias outras ideias, como por exemplo a ideia do impossível, né? Esse conceito de impossível a criança não tem, né? Tanto que ela acredita em Papai Noel, ela acredita em várias coisas que depois ela vai crescendo e ela vê que aquilo daí não é bem assim. Então, aqui a gente está falando desses filósofos na Idade Moderna e aí depois a gente vai falar um pouco ali de Kant e Iluminismo, mas o conceito é um pouco do que outros pensadores pensavam, mas já vai evoluindo um pouco mais nessa ideia de moral e de felicidade. Bom, no entanto, pro Kant, como a felicidade se coloca no âmbito do prazer e do desejo, ela nada tem a ver com a ética e, portanto, não é um tema que interesse a investigação filosófica. Sua argumentação foi tão convincente, o cara bateu tão forte, né, e o negócio calou de uma forma tão grande, que a partir dele a felicidade desapareceu das obras das escolas filosóficas que o sucederam. Acho que vale a pena, quando a gente está falando de Kant, lembrar um pouco essa ideia de que
A felicidade para ele, né, seria uma coisa complicada no homem, porque a princípio o homem não é um ser feito para ser feliz, né? Ele não é um ser pronto ou que está disposto a ter a felicidade, que seja a realização dos seus desejos. Então o homem seria então um ser pensante, e justamente por pensar, ele muitas vezes acabaria deixando de lado a sua felicidade. Mesmo assim, não se pode deixar de mencionar que no mundo da língua inglesa, na mesma época de Kant, a ideia de felicidade ganhou lugar de destaque no pensamento político, e buscá-la passou a ser considerado um direito do homem, como está lá na Constituição dos Estados Unidos da América, que é de 1787, que foi redigida sob a influência do Iluminismo. Um dos caras do Iluminismo foi o Voltaire, que falou o seguinte, né? Os homens que procuram a felicidade são como embriagados que não conseguem encontrar a própria casa, apesar de saberem que a têm. Na Declaração de Independência dos Estados Unidos, né, escrita pelo Thomas Jefferson, tem um trechinho aqui que diz respeito à felicidade bem interessante, que ele fala: we hold this truth to self-evidence that all men are created equal, they are endowed by the Creator with certain unalienable rights that among these lives, liberty and pursuit of happiness. Traduzindo, consideramos essas verdades como evidentes por si mesmos, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Essa frase é famosíssima, né? E aqui ele fala que a busca pela liberdade, ela é um direito do ser humano. Isso aqui tem muito a ver com o conceito que a gente falou agora há pouco, de que o Estado deve promover condições para que as pessoas sejam felizes. E o que Thomas Jefferson ele se refere aqui nesse nível de felicidade é uma felicidade mais voltada a você ter as suas necessidades básicas de sobrevivência supridas, né? Que esse é um direito seu que ninguém pode retirar, que é você buscar a felicidade. E a gente vai ver aqui durante o episódio que nem todos os filósofos, nem todos os pensadores concordam com essa ideia de que a felicidade é algo que a gente possa buscar, como o próprio Kant, né? Bom, gente, a gente também tem que falar da visão religiosa acerca da felicidade. E é bom que se diga que aqui não é uma crítica, nem um apoio a qualquer tipo de religião, é meramente uma citação. E as religiões se dividem em 3 diferentes visões em relação a tal busca da felicidade. Uma delas é a felicidade após a morte, que é encontrado no catolicismo, no islamismo e no espiritismo. O outro seria a felicidade ainda em vida, baseados na teologia da prosperidade, e diversas denominações evangélicas e protestantes utilizam. A outra seria a felicidade pela contemplação. O budismo, o hinduísmo, o taoísmo e diversas outras religiões orientais. A doutrina religiosa budista, por exemplo, analisou a felicidade que tornou-se um de seus temas centrais. O budismo acredita que a felicidade ocorre através da liberação do sofrimento e pela superação do desejo, através do treinamento mental. Só um comentário breve sobre algumas dessas crenças aqui. A gente sabe, enfim, do catolicismo, do islamismo, como foi comentado, que eles têm esse conceito de que a felicidade você consegue através da salvação da alma depois da morte, né? Existe o espiritismo que tem uma visão muito clara também em relação a isso, que o espiritismo acha que é impossível você ser feliz aqui neste plano carnal, né, na Terra, que você pode ter momentos de alegria, momentos de satisfação, mas felicidade mesmo plena, você só consegue ter fora do corpo material. Você só consegue ter isso depois que você chegar num determinado estado de evolução, e isso num mundo espiritual, uma visão que os espíritas têm em relação à felicidade. Bom, e também a gente tem uma visão da felicidade através da psicanálise. Ô, Leandro, por favor, né, cara, fala alguma coisa pra gente aí. Claro. Bom, acho que a felicidade em si, se você for pensar só pela psicologia, ela já é bem abrangente, né? Então eu prefiro falar mais acerca da psicanálise. Se vocês separarem tudo que a gente comentou anteriormente, aparece constantemente o conflito
do desejo em relação às virtudes, ou que é o correto, né? E isso, então, aparece muito na obra do Freud. Ele defendia que todo indivíduo é movido pela busca da felicidade, né? O que ele vai chamar de satisfação pulsional, ou seja, é a satisfação dos desejos que vem do corpo, principalmente. Mas essa busca seria uma coisa utópica, uma vez que para realizar esses desejos seria necessário entrar em conflito com as regras sociais. Em seu texto, O Mal-Estar na Civilização, Freud deixa bem claro como acabamos deixando de lado a satisfação dos nossos instintos para conseguir viver em sociedade. E ele traduz na obra dele esse conflito na segunda tópica, que é a relação entre o id e o superego, né? Sendo o primeiro representante dos desejos e das pulsões, e o segundo representante do nosso ideal social do que é o correto. Então esse conflito que a gente descreveu, né, desde o início do podcast, entre os nossos desejos e o que é virtuoso, é o que o Freud traduz, então, no conflito entre id e superego, né? Então aí, no meio deles dois, teria o ego, que teria esse trabalho de estar ora satisfazendo um, ora satisfazendo o outro. Mas ele deixa bem claro que para viver em sociedade, nós estaríamos então pagando com a realização dos nossos desejos. Não conseguiríamos realizar eles de imediato, né? A gente teria que estar sempre pensando numa maneira. Então seria para Freud impossível a realização dos desejos? Claro que não. Muitos desejos podem ser realizados sem interferir no convívio social, ou seja, sem ter que mandar a gente para a cadeia. Contudo, existiria um esforço do ego em dar uma nova roupagem a alguns desejos que não são bem aceitos pela sociedade, tornando algo desprezível em algo valorizado. É o que Freud vai chamar de sublimação. Que inclusive a gente falou a respeito disso no episódio sobre agressividade, né? Exatamente, né? Foi que aí o tema da agressividade tem muito a ver com isso, né? Esses impulsos, né? Essas pulsões que então nós, como seres civilizados, teríamos que trabalhar ela num outro sentido, né? Ou seja, é aquela pessoa que tem uma tendência, uma inclinação, um impulso à violência, e ele acaba se tornando, por exemplo, um lutador de boxe. Então ele pegou aquele impulso e na sociedade ele achou um lugar onde aquilo é cabido, é dentro de regras, aquilo é valorizado, então ele consegue satisfazer à vontade o desejo dele, o impulso dele, sem criar conflitos sociais, né? Nos últimos anos, vários pesquisadores eles defendem a ideia de que a felicidade ela é uma característica genética, ou até pelo menos até um determinado ponto, né? Ou que a pessoa, na verdade, ela nasce, existe uma teoria bem popular de que a pessoa ela nasce com um ponto nessa escala de felicidade. Esse ponto é determinado geneticamente. Aí esse ponto na escala de felicidade vai determinar se por padrão você é uma pessoa mais feliz ou uma pessoa mais amarga, né? Uma pessoa mais triste. Tem um estudo recente que foi feito pelo psicólogo Kenan Sheldon da Universidade do Missouri aqui nos Estados Unidos, que ele concluiu que esse ponto ali nessa escala da felicidade é na realidade um intervalo, né? E a gente pode se mover tanto para cima quanto para baixo nessa escala de felicidade. E a base desse estudo é o que eles chamam de a teoria da adaptação hedonista. De acordo com essa teoria, as coisas boas que acontecem na nossa vida nos movem para cima nessa escala, e as coisas ruins nos movem para baixo, mas que com o tempo a gente volta para aquele ponto inicial de partida, e que esse ponto inicial de partida é definido geneticamente. Tem um outro estudo recente que foi feito no Reino Unido, na Universidade de Edimburgo, né, na Escócia, que chegou à conclusão de que metade dos fatores que determinam se uma pessoa é feliz ou não são de origem genética. Eles fizeram um estudo bem interessante com 1.000 pares de gêmeos, ou seja, 2.000 pessoas, sendo que desses gêmeos, né, você havia ali metade eram gêmeos idênticos e outra metade eram gêmeos não idênticos. Gêmeos idênticos, você entende ali que eles têm exatamente o mesmo DNA, né? Eles são frutos do mesmo zigoto. E aí eles perceberam que os índices de felicidade nos gêmeos idênticos
era o dobro de gêmeos não idênticos. Isso, através de outros estudos que eles fizeram e através de análise estatística, chegaram a essa conclusão de que 50% do que define a nossa felicidade é de origem genética. Aí a gente vai lembrar lá do John Locke, mais uma vez não do Lost, mas o filósofo, que diz que defendia aquela teoria da tábua rasa, né, que você nasce zerado. Isso é o oposto do que dizia o John Locke. Na verdade, a gente não é uma tábua rasa. A genética, ela predispõe a gente a muita coisa, mas a genética não é determinista. Ela não é tipo um destino fechado. Aqui a gente viu, de acordo com esse estudo, claro, isso aqui não é uma verdade absoluta. É um estudo que foi feito recentemente que pode depois ser comprovado ou não, enfim. Mas se esse estudo for verdadeiro, metade é genético e a outra metade são as nossas experiências que vão interferir, né? A gente sabe que, como felicidade é uma coisa que tem uma conotação muito particular e pessoal, né? Porque não existe uma fórmula assim, falar, é feliz quem, 2 pontos e uma descrição, né? Dura, rígida, cada pessoa acaba tendo o seu ideal de felicidade. E em função, até acredito eu, da mídia, o poder que a mídia exerce em cima das pessoas, através de propagandas e coisa e tal, acabou se criando alguns tabus, alguns valores que as pessoas acabam utilizando para definir a sua felicidade e que acabam sendo erros comuns sobre o conceito de felicidade de cada um. Então vamos citar alguns assim, por exemplo, é um erro comum achar que uma pessoa, para ser feliz, precisa estar em um relacionamento amoroso. Então assim, entrar em uma relação esperando que isso consiga encorajar uma felicidade que você não é capaz de sentir sozinho, só vai te trazer frustração. Um outro erro comum é achar que é necessário ter muito dinheiro, tá? Então assim, o problema começa no momento em que você passa a acreditar que só pode ser feliz se tiver muito. Aí você descobre que o muito pode ser infinito e entra em um círculo vicioso de sempre achar que o que tem é insuficiente, porque poderia ter mais. Então ter muito dinheiro não é sinônimo de felicidade, principalmente se você acredita que esse é o único caminho para ser feliz. É porque os bens materiais, eles são efêmeros, né? Você pode, Ike Batista aí que não me deixa mentir, você pode simplesmente perder tudo, ou praticamente tudo, do dia para a noite. Então é aquela coisa que a gente discutiu, até que eu comentei, que se você baseia a sua vida ou a sua felicidade em coisas às quais você não tem nenhum controle ou pouquíssimo controle, você vai ser um eterno insatisfeito. E quando você é um eterno satisfeito, você vai tentar buscar satisfação. E aí você vai estar sempre nessa busca, querendo chegar lá, né? Querendo alcançar a felicidade. Que é um conceito que, na verdade, esse negócio de chegar à felicidade não é um conceito que eu não concordo muito, mas depois eu comento melhor sobre isso. Mas realmente um erro e é muito arriscado você colocar a sua felicidade dependendo desses fatores. Ok, pessoal, um outro erro muito comum que fica nessa categoria dos bens materiais é achar que você precisa ter status, tá? Então, se um dos segredos para a felicidade é sermos nós mesmos, é buscar autenticidade, né? Buscar você mesmo. E se você acredita que felicidade é ter um status, ou seja, status é aquela qualidade de alguém que possui alguma coisa para ser admirado por outras pessoas. O que qualifica o status é o fato de alguém observar uma outra pessoa e ver naquela pessoa algo que a diferencia dos demais por excelência. E excelência aqui não precisa ser necessariamente qualidades morais, éticas, de caráter. Qualidade material, tá? Então, se você acha que ter status está no caminho para ser feliz, bom, então se você tem um baita de um carro importado, então você é o seu carro, né? Você é as suas roupas de marca, você é o seu celular de última geração. Não, na verdade você não é nada disso, você é uma pessoa. E pessoas são feitas de sentimentos, de emoções, de experiências e de vontades. É disso que se trata a felicidade, não dos bens materiais ou do status que você possa ostentar, né, para a sociedade. Já rodei todo este mundo procurando encontrar.
Falando desse status social, a gente tem 3 níveis de necessidades que a gente pode suprir nessas necessidades, né? Uma é aquela mais básica, que é a necessidade de sobrevivência, de comer, de vestir, de você ter uma moradia, enfim, aquele nível básico de felicidade, de necessidade. É impossível você pensar em nível de felicidade se você não consegue atingir nem isso. Aqui a gente está falando de um nível acima, que é a necessidade social. Quando a gente fala a respeito de que a felicidade não está nos bens materiais, a gente está falando a respeito dos bens materiais que ficam acima das necessidades básicas, tá? Porque sim. Eu não conheço ninguém que fala assim, eu sou super feliz porque eu não tenho onde morar, não tenho onde comer, não tenho um sapato para colocar nos pés, eu não tenho uma roupa, eu não tenho a mínima saúde, eu sou um doente feliz. Acho que isso não existe. Nós estamos falando de que a ambição pelo material é a partir de um nível onde você tem as suas necessidades básicas e a sua dignidade supridas. É a partir desse ponto que a gente está falando de bens materiais. Sim, aqui a gente está exatamente, está falando aqui do segundo nível, que é o que a gente chama de necessidade social. É você se interagir, você estar pertencente a um meio social e em destaque nesse meio social. Algumas pessoas conseguem isso numa academia, outras conseguem isso através de um iPhone, algum bem material, outras até intelectualmente, enfim, é um segundo nível de necessidade que você preenche. Aí depois a gente chega num outro nível, que é o nível individual, que é você vai em busca da sua satisfação pessoal. É uma faculdade, uma viagem, etc. Mas, então a gente não está falando aqui, como o Francisco comentou, daquele primeiro nível. Quer ver só um outro erro comum? É você achar que você precisa ser o melhor, né? Ou seja, você se preocupa o tempo todo e com isso acaba sendo uma grande perda de tempo. Ao invés de investir as nossas forças em tentar ser superior, né? O melhor, por que a gente não usa essa energia para trabalhar a nossa sociabilidade, a nossa humildade, deixando que outras pessoas possam nos ensinar o que elas sabem, né? Ou seja, aproveitar o conhecimento que as outras pessoas têm e crescer através dos ensinamentos que essas pessoas possam nos passar. Aqui nós estamos falando assim, para de ficar levantando esse teu nariz e partindo e achando que você tem a necessidade de obrigação, é como se fosse uma imposição social, de que para você ser bem visto, você tem que parecer uma pessoa que não precisa aprender nada, sabe? Aquela pessoa que tu nunca ouve da boca dela assim, me explica isso, eu não conheço isso, entendeu? Quer dizer, ela não tem aquela humildade e nem sequer a curiosidade e o interesse em ter um crescimento, ou seja, ela faz de conta que ela já conhece o assunto, ela prefere ficar calada, não participar de uma conversa, para que as pessoas não saibam que ela não domina aquele assunto, ao invés de, poxa vida, alguém conhece bem esse assunto, eu não conheço nada, me explica melhor esse negócio. Então isso também é um erro comum, é a pessoa achar que ter esse tipo de postura, ela vai estar contribuindo para ser feliz, né? Um outro erro também é o seguinte, é você achar que você precisa ter mais do que você já tem. Você já tem de tudo que precisa para ser feliz. A verdade é essa, tá? Todo mundo, com as suas necessidades básicas supridas, né, aquilo que a gente falou agora há pouco, já tem o suficiente para ser feliz. E essa é a verdade pura. Você não precisa de mais nada e pode começar a ser feliz a partir desse momento. Se você quiser, evidentemente. A felicidade, na verdade, já está em você, aí está dentro de você. Mas talvez esteja escondidinha, esteja apagada por trás de algum sentimento para o qual você está dando mais importância no momento. Quer ver só um exemplo que deixa você não ser feliz, tendo todas as ferramentas necessárias para ser? Você pode estar ocupando muito a tua cabeça e os teus sentimentos preocupado que o teu vizinho trocou de carro, cara, e que você vai ter que trocar de carro também, entendeu? Então o teu carro que tá bom, que é legal, já não te serve mais, entendeu? Então esse é também um problema que, ao invés de botar você em busca da felicidade, te prende num estado exatamente oposto, que é da infelicidade, tá? Mais um item muito comum também é você achar que você precisa ser perfeito. A partir do momento que você se define como uma pessoa perfeita em todas as áreas que atua, você cancela todas as chances que poderia ter de crescer, viver novas experiências e aprender mais.
que é uma coisa que a gente falou agora há pouco. E olha só, não poder crescer e conhecer mais coisas certamente vai te tornar infeliz. A questão aqui é, você tem que tentar sempre se tornar melhor do que você mesmo, né? Você que é a sua meta de melhoria, não melhor do que o A ou B. Você pode até usar pessoas A ou B como uma comparação, mas na verdade a meta que você tem que tentar bater é de você mesmo. O último item aqui que a gente pode falar, que é um erro comum, né, que o pessoal comete, é o seguinte, é achar que você precisa ter o controle de tudo o tempo todo. Você tem que aceitar que nem tudo precisa ser do jeito que você quer e não se abale com isso, cara. Tu não tem que ficar assim, caramba, poxa vida, a coisa não saiu do jeito que eu queria, então eu tô putinho da cara. Não, muito pelo contrário. Tu tem que ver pelo lado bom. Se você não tem um controle de tudo, você vai ter, na verdade, um grande alívio de poder contar com a cooperação de alguém e não ter mais que carregar tantas responsabilidades sozinho. Eu sei que esse negócio de não ter controle de tudo o tempo todo, pode parecer muito estranho. Uma pessoa pode falar assim, mas espera um pouquinho, lá na empresa onde eu trabalho, eu não posso dar mole. Eu tenho que mostrar que eu sou o cara o tempo todo, que senão vem um cara e me passa por cima. Mas, cara, eu não conheço ninguém que era bom no que fazia naturalmente pelo seu próprio esforço e que tenha dividido, né, compartilhado o seu conhecimento e delegado responsabilidades para outras pessoas e que tenha se dado mal. Eu não conheço. Realmente eu não conheço, tá? Eu conheço o contrário. Mas acho que não é por aí, não. Você ter o controle de tudo realmente também não é um dos caminhos que vai te conduzir ao estado de felicidade. Tem um trecho aqui de um texto bem interessante do Friedrich Nietzsche, né? Que é um dos meus psicólogos assim, favoritos. Eu gosto muito desse conceito dele, do nihilismo e outros conceitos dele. Enfim, mas a gente não vai entrar aqui em detalhe nisso. É um texto do livro Humano, Demasiadamente Humano, que, se eu não me engano, é logo depois da fase ali que ele um pouco abandona a visão pessimista, por exemplo, do Schopenhauer e tal. Então a gente tem uma visão um pouco diferente do que a gente normalmente conhece sobre o pensamento do Nietzsche. Vou ler esse pequeno texto dele aqui que eu acho muito interessante, que é uma visão muito interessante sobre esse conceito de felicidade. Uma era de felicidade simplesmente não é possível porque as pessoas querem apenas desejá-la, mas não possuí-la. E cada indivíduo aprende durante os seus bons tempos a, de fato, rezar por inquietações e desconforto. O destino do homem está projetado para momentos felizes. Todos têm eles na vida, mas não para eras felizes. Essas, porém, permanecerão fixadas na imaginação humana como algo que está além das montanhas, como um legado de nossos ancestrais, pois o conceito de uma era de felicidade foi sem dúvida adquirido nos tempos primordiais, a partir da condição em que, depois de um esforço violento na caça e na guerra, o homem se entrega ao repouso, estica os membros e sente as asas do sono roçando a sua pele. Será uma falsa conclusão se, na trilha dessa remota e familiar experiência, o homem imaginar que, após eras inteiras de labor e inquietação, ele poderá usufruir de modo correspondente daquela condição de felicidade intensa e prolongada. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. E agora aqui já é um comentário meu, não é mais do Nietzsche, que é um conceito muito comum que a gente tem, né? Que inclusive dizem que você sabe que está ficando velho quando você pensa assim, de que antes as coisas eram melhores, ou antes as pessoas eram mais felizes, ou antes você era mais feliz do que agora, alguma coisa assim. É esse conceito de que um período mais duradouro de felicidade para nossa geração é algo praticamente impossível, é algo utópico, inalcançável. E a gente está aí falando de Nietzsche, a gente está falando século XIX, de pensadores que já tinham essa mesma percepção, ou que entendiam essa percepção nas pessoas. Bom, acho que é importante ressaltar, né, disso que a gente está falando, como muitas vezes a questão da felicidade vem como a noção de completude, né? Para você ser feliz, você precisa estar completo, ficar completo, né? E vem a ideia então de que sempre falta algo, ou seja, né, como a gente acabou de dizer, falta um relacionamento, falta dinheiro, falta status,
sei lá, eu sou imperfeito, então eu preciso ser perfeito. Então sempre tem essa ideia de que tá faltando alguma coisa, né? E isso me faz retomar um pouco um dos contos aí de Platão, se eu não me engano, do Banquete. Ele traz essa ideia, né? Quando ele vai falar, num dos momentos que ele vai falar sobre o amor, ele conta a história de que no início os seres humanos, na verdade, eram seres maiores e mais poderosos, e eles eram compostos então por 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas e os 2 órgãos sexuais, né? Então seríamos seres completos. E aí, em determinado momento, os deuses, né, veem isso como um perigo e eles falam, olha, vamos resolver isso, né? Então eles separam o ser humano entre homem e mulher, né, e dividem esse ser na metade, criando assim o gênero, né, masculino e feminino. E aí, então, uma parte ia passar a vida procurando a outra, né, com essa ideia de que se ele encontrar essa outra parte, então ele vai estar completo e vai ter a felicidade plena, né, por justamente essa ideia da completude, que é uma ideia que é muito presente hoje, né. Hoje, pelo menos, eu escuto muito na minha prática essa ideia, me falta alguma coisa, eu não sei o que, mas quando eu tiver, eu vou ser então feliz, né? Pois é, mas tu vê que interessante, Leandro, a pessoa fala assim, me falta alguma coisa, mas ela não sabe dizer o que falta. Exatamente. Então, é mais ou menos aquela coisa assim, eu estou procurando algo que eu não sei o que é. Na minha opinião, quem procura algo que não sabe o que é, procura nada, né? E por não saber o que é, não sabe o que procurar. Então, por isso que eu acho, agora, se tu me dá licença de fazer uma inserção aqui, eu acho que o ser humano, com relação à felicidade, o grande problema que ele encontra, o grande dilema humano com relação à felicidade, é exatamente porque, eu já até falei isso anteriormente, não existe uma definição que seja aquela coisa que você diga assim, agora entendi. A gente cria ideias e situações que justifiquem essa palavra felicidade. Mas a gente vê que lá no começo do episódio, felicidade era uma coisa completamente diferente do que a gente julga ser hoje. Então tu vê que isso que tu citou, que é um conto de Platão, cara, isso aí foi lá 350 anos antes de Cristo. Quer dizer, naquela época o ser humano ele já tinha essa coisa, essa falta de ar em busca dessa coisa que ele quer tanto, que ele acha que ele precisa, mas que ele se sente incompleto por causa disso. Perfeito, mas é isso mesmo. Uma coisa que tá aí na humanidade desde sempre, né? Porque acho que é uma coisa que depois a psicanálise vai abordar também, mas que existe uma falta primordial, né? Que nos constitui. E é a partir dessa falta que a gente vai então construir a nossa vida, né? Construir, ou melhor, dar um sentido para ela. Bom, a gente conclui que a definição de felicidade, né, pelo que foi visto, né, é uma coisa objetiva e consensual, quer dizer, não é uma coisa que todos têm o mesmo consenso. Além das definições clássicas que ocorreram ao longo dos anos, há ainda a percepção muito individualizada sobre o que seria esse estado de espírito em cada um de nós. O que define felicidade para um pode não ser a mesma coisa para outra pessoa. Uma coisa certa é que cada vez mais atrelamos a chamada felicidade a coisas materiais e menos aos valores morais e éticos. Tempos modernos, ou nós perdemos em algum ponto o caminho? Bom, parece que esse assunto sempre precisa ser encerrado com uma interrogação. Já fazem isso há séculos, né? Até agora ninguém bateu o martelo e falou, então tá encerrado o assunto, achamos o segredo da coisa. E provavelmente a gente vai ficar eternamente nessa busca, né? Essa busca de preencher essa coisa que está nos faltando é o que moveu a humanidade, né? O que nos faz caminhar para frente. A gente nunca vai chegar lá, até porque a gente não sabe onde é lá, né? E
falando sobre esse episódio especificamente, a gente recebeu alguns comentários muito construtivos, que a gente agradece, em relação ao episódio anterior, as pessoas falando, podia ser um pouco mais curto e tal. Então, a gente acabou tendo que enxugar muito a pauta para esse episódio não ficar com mais de 2 horas. Então, a gente quer que ele fique com menos de 2 horas. A gente aqui não pôde falar de outros pensadores, a gente não pôde falar de Hegel, de Schopenhauer, a gente falou muito pouco de Kant, até porque Kant, eu acho que daria umas 5 horas só falar sobre ele, que acho que tem 200 anos que as pessoas estão tentando entender Kant. Eu acho que quem acha que entendeu, não entendeu nada. E outros pensadores também. Então, a gente aqui tentou meio que pincelar diversas ideias, diversos conceitos. Como eu falei no início, a gente não quer aqui estabelecer nenhuma regra, são apenas diferentes pensamentos, não é nenhuma verdade imutável, porque a gente não chegou lá ainda. Claro. Mas embora a gente não esteja aqui para ditar nenhuma regra, eu acho que cada um tem direito de ter uma opinião sobre o que julga ser felicidade, tá? Eu, por exemplo, eu gostaria de dar a minha opinião. O que eu acho que possa ser felicidade, se é que eu acredito nisso. Então eu vou dizer para vocês. Eu acredito que nos dias atuais, porque eu não vou fazer nenhuma análise em cima de coisas, de conceitos que foram estabelecidos lá atrás. Eu vou ser bem aqui da nossa época, enquanto eu tô aqui vivo junto com vocês. Então eu acredito que nos dias de hoje, nós seres humanos, ou a maioria de nós, associamos a felicidade com a necessidade de posse, né? Então hoje em dia o importante não é mais você ser, é ter. Então hoje isso é um mal da atualidade, entendeu? Então hoje não importa qual o seu sentimento com relação a ser feliz, e sim o que aparenta ser aos olhos de quem te observa. Então se você aparenta ser um cara bem sucedido materialmente, se você aparenta ser um cara saudável, saradão, não sei o quê, se você possui bens, bom, então você acaba sendo visto como uma pessoa feliz. Por que feliz? Porque você alcançou sucesso e que desperta uma certa inveja das outras pessoas. E vê bem, você aparenta ser. Então parece que para as pessoas, mesmo que elas estejam se sentindo vazias, para elas ser feliz é saber que as outras pessoas a olham como alguém de sucesso, alguém que está bem sucedido. Entendeu? Acho que existe, é uma opinião minha, eu sou leigo, eu só tô falando do que eu penso, tá? Parece que é importante o que acham de você, né? Você se preocupa assim, como que você vai ser visto pelos outros, e isso para ti é um tipo de conceito de estar sendo feliz, né? Bom, para mim isso revela uma distorção enorme que há no conceito de ser feliz, ao ponto de não saber mais o que essa palavra significa, né? Eu não acredito na felicidade como uma linha esticada, contínua, né? Assim, ó, estou feliz e vou ficar feliz o resto da vida. Eu acho que a gente tem momentos de alegria e tem momentos de tristeza, né? E a gente convive com os sucessos da vida e com as derrotas. Em alguns momentos a gente conta com gestos de amabilidade das outras pessoas, e a gente conta também com um estoque infalível de decepções vindos de outras pessoas e de outras instituições, enfim, não precisa ser uma pessoa física. Então, para mim, felicidade seria assim uma coisa plena, constante, tá? Isso para mim seria ser feliz, o que é humanamente impossível. Portanto, eu concluo que felicidade é uma coisa utópica, ela não existe, não nesse modelo de existência que a gente vive, tá? Esse é o meu conceito, essa é a minha opinião com relação à felicidade. Bom, a minha visão de felicidade é uma mistura do que pensam alguns pensadores, em especial Platão, com um pouco da visão do espiritismo e um pouco do que disse o Bernard Shaw. Sim, o Bernard Shaw polêmico, que é aquele escritor e dramaturgo irlandês. E já deixo aqui claro que eu discordo completamente da visão que ele tem sobre o ser humano, mas eu concordo com ele quando ele fala que o segredo para ser infeliz é ter tempo livre para se preocupar se é feliz ou não. Só que aqui eu vou trocar a palavra feliz que ele usou para a palavra satisfeito ou para a palavra alegre, né? E nesse ponto aqui eu vou adicionar a visão espírita, que eu acredito bastante, onde os espíritas acreditam que na Terra você não consegue ser feliz de verdade, né? Você tem um mundo aí cheio de problemas, você tem uma vida que é uma montanha russa, que você vai de momentos
muito ruins a momentos muito bons. Então esse conceito, como o Francisco falou, né, de plenitude de felicidade não existe realmente, né? Enfim, é uma utopia mesmo, mas a gente pode ter momentos de grande alegria. Você pode ter uma vida na média satisfatória, mas a felicidade plena em si, eu acredito que não é possível. E aí eu volto no Bernard Shaw para citar uma outra frase dele, onde ele diz que uma vida inteira de felicidade, nenhum mortal a suportaria. Seria o inferno na Terra. Porque aí... Pô, ia ser uma coisa muito monótona, né, cara? Porque se você só tem felicidade o tempo todo, tu não tem outra coisa pra medir essa felicidade, né? Porque eu acho que é assim, você sabe que é branco porque você tem alguma coisa que é escura, que é preta, por exemplo, pra você medir o tanto que aquela coisa é branca. Ou você tem o escuro pra você poder medir como é que está claro, né, em alguns momentos. Então, realmente devia ser uma chatice, né? Você ser feliz a vida inteira, você nem ia saber disso, talvez. Sim, até no filme Matrix eles citam isso, né? Que eles dizem que a primeira versão da Matrix, ela era perfeita, e aí entrou em colapso porque a gente não conseguiu compreender isso. E a gente pega até uma coisa que eu acho péssimo, eu acho de extremo mau gosto quando a pessoa chega pra você falar: você está reclamando da vida, mas você deveria se considerar feliz, porque olha fulano não tem o que comer, olha Beltrano que não tem saúde, etc. Aí eu penso, quer dizer que eu tenho que ser feliz porque o outro tá infeliz? Tipo assim, que tipo de sentimento mesquinho é esse, que a minha felicidade depende da desgraça alheia, né? Que as pessoas, eu sei que as pessoas que falam isso estão tentando te dar uma lição de moral, tentando fazer uma coisa boa em alguns momentos, mas eu acho uma visão muito mesquinha. No episódio passado do Raul Seixas, eu comentei que eu enfrentei um período de grave depressão e tal, enfim, e vou voltar a esse ponto, não pra me expor, né? Até um pouco, né? Porque de repente vai que a minha experiência pode ajudar alguma pessoa que esteja passando por um problema grave a, de repente, não sei, ajudar de alguma forma essa pessoa a enfrentar isso melhor. Mas o que eu quero falar aqui que tem a ver com a felicidade é que quando eu cheguei lá no fundo do poço, eu cheguei a um ponto que eu desisti de ser feliz. Eu desisti, deixei pra lá. Eu falei, vou só viver. E aí as pessoas me perguntavam, eu falava isso, não, eu desisti de ser feliz. Eu até falava, olha, dá um trabalho gigantesco ser feliz, a gente sofre pra caramba pra ser feliz, desistir desse negócio, eu vou só viver minha vida. E todo mundo viu isso como uma coisa errada e tal, mas vou te contar uma coisa, isso foi absurdamente libertador pra mim. Foi um dos momentos mais libertadores que eu tive na minha vida. Eu acho que quando você tá ali nesse processo, eu diria que falso, utópico, sei lá, impossível, de buscar a felicidade, né? Sei lá, é frustrante, né? Então, foi libertador pra mim, assim como quando você, assim, de coração, de verdade, você perdoa uma pessoa que fez um mal muito grande pra você, aquilo liberta de verdade. Então, quando eu desisti de ser feliz, eu parei com isso, e aí eu comecei a viver a vida com mais leveza, e aí eu comecei a ter mais momentos de alegria, né? E aí eu percebi realmente que esse conceito de felicidade que a gente pensa, primeiro, ele não existe, segundo, que não é uma coisa que você busca, né? Enfim, existem outros meios, outras coisas que você faz para você ter momentos de satisfação na sua vida. E outra coisa que eu acredito, que eu já citei isso aqui umas 2 vezes, é que você não deve colocar a sua felicidade ou a sua alegria baseada em coisas que fogem do seu controle, porque no final a gente não tem controle de nada, né? Então, se você coloca a sua felicidade em coisas que você não tem controle, isso se torna angustiante, você nunca consegue atingir esse nível de satisfação. Então, por exemplo, eu posso citar aqui um carro novo, uma casa, uma outra pessoa corresponda ao seu amor. Então, esse tipo de coisa, para mim, isso te afasta ainda mais dessa... não a plenitude, porque ela não existe, mas desses momentos de alegria ou dessa coisa muito próxima desse sentimento de felicidade. Eu acho que isso, obviamente, é minha opinião. Eu acho que você tem que se concentrar em ser feliz pelo que você é. Mas o que eu sou? Entra num quarto escuro, apaga a luz, fecha os olhos e é isso aí. O que você é o que você consegue enxergar. É o nada, mas é o seu pensamento, o que você tem dentro de você, entendeu? É possível chegar-se à felicidade plena? Não é impossível, mas é uma meta utópica que a gente tem que deixar, não esquecer ela totalmente, mas deixar ela ali. Então eu falei que quando eu desisti dessa questão de ser feliz, eu acabei tendo momentos de mais satisfação e de mais alegria, mas a gente tem também que pensar que a nossa satisfação pessoal e fazer coisas que nos deixam alegres também são importantes. Por exemplo, se assistir um filme, se ouvir um podcast, se gravar um podcast, se ler, escrever,
se ler especialmente se for um livro meu, né, te deixa feliz ou te deixa alegre, também isso não quer dizer que você vai desistir de tudo que te deixa feliz, mas é você desistir da felicidade como meta de vida. Primeiro, vale a pena comentar, gostei muito do que você falou, viu, Igor? Achei bem bacana esse depoimento, né? Ah, obrigado. Eu achei interessante que, de certa forma, teve uma leve contradição aí, mas eu achei interessante, né? Porque quando você fala que você abandona a ideia, né, de correr atrás da felicidade ou daquele ideal, de certa forma, está indo um pouco contra a ideia platônica, né? De que existe um ideal a ser alcançado, né? Não sei se isso faz sentido para você, mas pelo menos eu fiz essa leitura que eu acho bem interessante pensar isso. Sim. Na verdade, a minha ideia é um pouco uma mistura de Platão, um pouco uma mistura de vários pensadores, assim, né? É uma miscelânea deles. De qualquer forma, pelo menos para mim, eu acho que é muito custoso você buscar a felicidade, né? E na verdade, buscar qualquer ideal, ao meu ver, é uma coisa muito difícil e muito penosa. Por isso, eu acho que eu não sou tão fã de Platão, por exemplo, né? Que prega essa ideia do mundo ideal, e eu vejo diariamente, às vezes, as pessoas procurando, né, um ideal que é impossível, né? E isso acontece por diversos fatores, desde o que as empresas vendem como marketing, desde o que os pregadores religiosos também vendem, né? Uns apostam no ter, outros apostam numa outra vida. E para mim, quando a gente fala de felicidade, eu não traduzo ela como uma satisfação, né? Eu acabo traduzindo ela como uma realização. E qual que é a diferença? A diferença é que uma satisfação, então, tem muito a ver com a eliminação de um desprazer ou um prazer repentino, né? Por exemplo, que nem agora há pouco eu tava jantando, tava comendo lá comida japonesa, uma coisa que eu amo, mas aquilo dura até o momento que você paga a conta e vai embora, né? Depois disso ela se acaba. Então foi uma satisfação, uma coisa que eu tava com fome, eu fui comer uma coisa boa e acabou, né? Agora, quando a gente fala de uma realização, é uma coisa que quando a gente termina, a gente tem a sensação de que o que a gente estava fazendo era o que a gente deveria ter feito, sabe? É difícil explicar, mas é uma sensação de quem produz algo, né? A sensação de quem faz alguma coisa e coloca naquilo que está fazendo parte de si. Que é diferente de fazer algo, por exemplo, para se manter a vida. Algo para... Então, não estou falando de sobrevivência, sei lá, comer, dormir, transar, etc. Isso é sobrevivência, isso é instinto, né? O que eu tô falando é que o processo de felicidade, para mim, tem a ver com um processo interno onde a pessoa vai dar um sentido para sua vida. E a partir do momento que o ser humano dá, então, um sentido para a vida, lá, da vida, eu quero isso, eu penso isso, e a partir do momento que ele começa a realizar aquilo, ele se vê feliz, né? Eu vejo isso, eu vou dar o exemplo de pessoas que trabalham com coisas concretas, por exemplo, né? Então, tem uma pessoa que ela é um escultor, né? Então, quando ela termina uma escultura e ela faz aquilo com prazer e vê a obra pronta, ela tem a satisfação que eu acredito ser a mais perto da felicidade, né? Que é a satisfação da criação, de que você fez algo que faz sentido para sua vida. Você não fez só por fazer, você fez porque você, ao fazer aquilo, se torna alguém, né? Então você, ao fazer a sua escultura, você se torna um escultor. Então você passa a ser, deixa de ser um nada para ser um escultor. Agora você é ali criador também, né? O transformador. E é nesse momento que eu acredito que a gente tem o momento de chegar mais perto da ideia de Deus, né? A ideia de Deus no sentido da criação, né? Eu vejo Deus como potência criativa, né? Então, nessas horas de lampejos, nessas horas de realização, nessa hora em que você tá dando sentido pra sua vida, ali pra mim você é feliz, né? Então, por exemplo, o Igor, quando vai lá, ele escreve um livro, né, e vê aquele livro pronto, publicado, e as pessoas lendo, ele fala, porra, isso faz sentido pra mim, né? Então, pelo menos assim imagino, né? Tô usando o Igor como exemplo. Não, é verdade, é uma sensação indescritível, indescritível. Mesma coisa, quando eu tô com um paciente meu e eu termino ali meu trabalho e o paciente vai embora, a sensação que eu tenho é falar,
do caralho, foi muito foda isso, sabe? A sensação de que você fez ali, você existiu. Né, ali você viveu, ali aquilo foi pleno, né? Eu fiz o que eu queria fazer e fiz bem feito, então, e a satisfação vem ali, né? Quando você faz aquilo que você acredita que dá sentido para sua vida. E acho que tem uma outra coisa interessante de falar, é como a infelicidade, ou melhor, a dor e o sofrimento também são coisas muito potentes, né? Como as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão na merda mesmo, são aquelas pessoas que muitas vezes vão dar grandes viradas na sua vida, vão ter grandes ideias, vão promover grandes mudanças, né? Eu lembro até e como a gente está sempre incomodado, né? Como a gente está sempre num constante desconforto. Eu tinha um professor que era até engraçado ter essas conversas, né? Mas a gente perguntava pra ele, e aí, tá tudo bem? E ele falava, olha, bem mesmo eu vou estar só quando eu estiver morto. Aí ficava todo mundo assustado assim, né? Nossa, né? Cara mórbido, né? Do que ele tá falando, ele quer morrer, né? Ele quer se suicidar. Aí ele fala, não, quando eu estiver morto, eu vou estar completo, né? Digo, não vou precisar nem respirar. Eu respiro porque eu preciso respirar. Se eu parar de respirar, então eu sou obrigado a respirar. Eu tenho que beber água, eu tenho que me alimentar, eu tenho que fazer um monte de coisa. Senão, né? Então, quando é que vai estar bem? Quando não precisar de nada, né? Então, como a angústia de viver acaba sendo uma força motriz de pura potência, de criatividade, de saídas, e como eu acho que hoje isso não é valorizado, né? Ou pelo menos as pessoas fogem disso, fogem do sofrimento, fogem da tristeza e não percebem que isso são coisas naturais, coisas que fazem parte e que esses sentimentos podem ser alavancas gigantescas para grandes saltos na vida, para grandes viradas, como são momentos extremamente potentes. Não são momentos de realização, mas podem vir a se tornar momentos de realização, dependendo como você trata disso, né? E você que está nos ouvindo, o que tu acha disso tudo? O que você pensa sobre a felicidade? Você concorda com a visão filosófica que a gente apresentou aqui? E sobre a visão religiosa, qual é a tua opinião? Bom, então dê a sua opinião lá, né? Participe conosco comentando no site ou enviando um e-mail seu aqui pra gente. Diga o que você pensa a respeito desse assunto, né? A gente não pode abordar tudo. É interessante que você dê a sua opinião também. Bom, gente, como o Igor falou, é um assunto bem extenso, talvez uma hora dessa a gente volte a falar nele, talvez com uma abordagem um pouco mais filosófica, mais presa à parte filosófica, tá? Mas eu, particularmente, fiquei satisfeito com o que a gente conseguiu fazer e eu gostaria muito de agradecer a participação do Igor, que é o companheiro aí de todos os episódios, e a participação do Leandro, que teve a paciência e teve a camaradagem de mais uma vez ficar conosco aqui, ajudando a discutir esse assunto tão polêmico, né? E sempre acrescentando muito, né? Muito bacana mesmo. Com toda certeza. Eu queria convidar então o pessoal que está aqui comigo, né, que é o Leandro e o Igor, para que eles façam aí o seu jabá, digam coisas a respeito dos seus projetos. Vamos começar pelo Leandro, que é o nosso convidado. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar participando, estar discutindo. Acho que o TemaCast traz temas que são importantes, que faltam, né? Sempre falta a gente discutir eles nas mídias e etc, né? Porque na verdade acho que são temas que são deixados de lado por outros grandes veículos, mas que são de extrema importância. Agora, eu tô atendendo aqui na região da Grande São Paulo, na região do ABC. Quem quiser pode entrar em contato comigo através do leandro.unzueta@gmail.com e vira e mexe eu participo com o pessoal também da Torre dos Gurus, que é o www.torredosgurus.com.br, aí já com uma abordagem de assuntos mais nerds, de assuntos mais pop, mas que é bem interessante também. E você, Igor? Olha, muita coisa. O pessoal pode me escutar também em outros podcasts. Eu tô lá também no Mundo Freak. Em breve eu tô voltando com Litrofobia, que é um podcast de literatura mais voltado à literatura clássica, que provavelmente em janeiro a gente deve voltar com ele. E tem os meus livros também que os ouvintes podem conhecer lá através do meu site, no igoralcantara.com.br. E recentemente eu comecei a publicar alguns contos gratuitos na plataforma Wattpad.
lá no wattpad.com/Igor Alcântara, mas todos esses links você pode encontrar no meu site. Você entrar no igoralcantara.com.br, tem tudo isso aí facinho. Que legal. Inclusive, eu quero dizer que eu já fui lá, já vi os 2 contos que você publicou e achei muito, mas muito legal mesmo. Deixei lá comentário. Tá, e por favor, quem for lá ler os contos do Igor, dê um retorno pra ele, que é importante pra ele tirar a temperatura, tá? Isso é bem legal. Bom, gente, então a gente encerra o episódio aqui e agora nós vamos para o bloco de leitura de e-mails, comentários e recadinhos. Um forte abraço a todos. Um abraço, pessoal. Até mais. Até mais, galera. E-mail. Comentários. Muito bem, Larissa, vamos para mais uma leitura de comentários e recadinhos? Vamos sim. Então tá. Você sabia que o TemaCast não tinha recebido nenhuma avaliação na iTunes Stories ainda? Eu sabia, mas isso uma hora vai mudar, né? Não, pera um pouquinho. Eu disse que não tinha, porque já tem. Já mudou. E quem fez a avaliação e comentou por lá foi um Dom Padrone. Ele avaliou o TemaCast com 5 estrelas e disse o seguinte: muito bom, gostei muito do podcast sobre a ditadura e sobre o Lampião. Continuem desta forma, um abraço. Bom, a gente só pode agradecer, né, o Dom Padrone. Muito legal você ter feito essa avaliação e ter feito esse comentário. É, com certeza. Muito obrigado mesmo. E os ouvintes aí que tem iTunes, não custa nada também fazer a mesma coisa, né? Dar uma avaliadinha lá, escrever qualquer coisinha agradecendo, que a gente fica feliz. Claro, é muito legal. Olha, quem mandou um e-mail pra gente foi o Bruno Maia. Ele foi assim, rápido, mas foi muito bom. Eu fiquei mega feliz também. Ele falou: cara, seu podcast é incrível. Tô sempre na escuta. Parabéns e abraços. Pois aí, você sabe que o pessoal normalmente não manda e-mail, né? O pessoal faz mais comentários. Então foi muito legal a gente receber o e-mail. E, bom, mas aí o pessoal que manda comentário, né? O primeiro deles aqui é o Alexandre Gomes. Ele escreveu assim, ó: primeiro quero agradecer ao senhor Tiago Miro por compartilhar o episódio. Ouvi 90% deste cast com um nó na garganta. Eu era fã do Raul e chorei feito menininha na data de sua morte. Fantástico o cast mesmo. Parabéns a todos e mereci uma parte 2 para maior aprofundamento. Quem sabe, né? Quem sabe um dia a gente faz uma segunda parte. Exatamente. Olha, quem deu uma passadinha de novo, né? Que já é da casa, foi o Léo Bruschi, lá do Aerolitos e do Chá do 5. Conheço, não? Quem é esse cara? Brincando, hein, Léo? Engraçadinho. Ele disse assim, ó: eu queria entender essa vergonha do Francisco em ser parente do Raulzito. Para com isso, jovem, sai do armário. Assume teu lado rock and roll de uma vez. Ele fez, assim, um monte de observações muito legais sobre o episódio e ele terminou assim: ótimo programa, pessoal. Tema e convidados muito bem esclarecidos. Gostei muito do resultado. A minha única objeção é o tamanho do programa. Mas com o conteúdo bem elaborado, dessa vez eu deixo passar. Ah, muito obrigado, cara. Mas olha aqui, ó, tu tem que tomar cuidado com esse negócio de sair do armário, tá? eu não entendo desse assunto, não. Vou deixar isso pra ti, tá, Léo? Mas muito obrigado, um abração e o teu comentário foi muito bacana. Bom, quem comentou também foi o Ronaldo. Ele falou o seguinte: olá, amigos. Descobri o podcast essa semana, já estou fazendo uma maratona ao contrário, do mais recente para o mais antigo. Parabéns e continue assim. Olha, muito obrigado pelo seu comentário e volte sempre, cara. Claro, a gente tá esperando você. Isso, olha, sabe quem também deu uma passadinha de novo aqui? A Flávia Novaes. Ela deixou assim dessa vez, ó: esse podcast só se supera. Confesso que quando vi o tempo de duração, achei que seria um tanto trabalhoso. Mas eis que ouvi tudo de uma vez e de repente as 2 horas pareceram alguns minutos. E de fato, acredito que não daria para fazer um programa mais enxuto.
levando em consideração a quantidade de histórias sobre o Raulzito. Ela também falou bastante sobre o impacto que o Raul teve na vida dela e até confessou uma coisa interessante que a gente não vai contar aqui. Quem quiser saber, é só ir lá no site e ler o comentário dela. Bem legal. E também pode deixar o comentário também, né? Mas você sabe que a Flávia, apesar de ser uma ouvinte e colaborar sempre com comentários, ela tá dando um prejuízo pra gente, porque olha, só o café que essa mulher tá tomando não é brincadeira. E agora tá exigindo até biscoitinho. Pois mas é. A gente compra porque ela merece. E você lembra do Fabrício Soares, lá do Promontório Estéreo, Sei, né? lógico, gravou aqui com a gente. Exato, ele escreveu assim: olá, poxa vida, que programa. Raul Seixas é meu músico brasileiro favorito. Não consigo apenas ouvir uma música do Raulzito. Sem perceber, me pego refletindo, pensando no que a música realmente quer dizer. Confesso que preferi ainda o que considero B-side do Raul. Aquelas músicas menos famosas, sabem? Sobretudo aquelas que têm uma mistura incrível de rock, bolero e baião. Fantástico, me emociono sempre com o Canto para Minha Morte. E tadinha da Larissa, vocês quase matam ela. Parabéns pelo programa e que venham muito mais. Abraço. Bom, Fabrício, é o seguinte, o nosso objetivo é de fato matar a Larissa, entendeu? Eita. A gente tá tentando encontrar um jeito de ter êxito nisso. Eu até botei lá como resposta no comentário. E uma hora a gente vai conseguir. Bom, Larissa, a gente só tem que agradecer a participação desse pessoal, né? Tem um pessoal que normalmente comenta, talvez não tiveram tempo, final de ano, sabe como é que é a correria. Sim, sim. Mas a gente te agradece igual, né? E espera que eles voltem a comentar. E assim, você que tá ouvindo agora também pode participar, entendeu? Mas antes de encerrar, vamos dar aquele recadinho sobre onde nos encontrar. Diz aí pra gente qual é o nosso endereço da web, Larissa. temacast.com.br. Lá você pode fazer o seu comentário, enviar e-mail através do formulário do site na aba Contatos. Legal. E o Facebook? O Facebook é facebook.com/temacast. Você pode passar lá, dar uma curtidinha, nos prestigiar com sua visita e compartilhar pros seus amigos. E acabou? Não, lógico que não. Temos o Twitter também, né? Você pode nos achar em twitter.com/temacast. E também o Google Plus em google.com/mais, um símbolozinho de mais, TemaCast BR. Bom, e o pessoal que quiser assinar nosso feed no site ou lá na iTunes Store, é só clicar nos botões correspondentes que estão lá no site do TemaCast. Então vamos dar um tchauzinho pro pessoal? Vamos. Então tá, tchau gente, um abraço pra todos e obrigado por terem ouvido. Tchau gente, até mais e voltem sempre, viu? A porta tá aberta. Tchau, tchau.